Amém. Jesus, pode sentar-se, irmãos, irmãs. Glória a Deus. A paz do Senhor, bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui, num sábado tão maravilhoso, em dias abençoados que nós estamos tendo. E nós estamos começando mais um mês de março, O mês de março, ele é um mês especial aqui na nossa igreja. E eu vou contar para vocês, talvez as pessoas novas que estão chegando agora, mas fazem 5 anos que no mês de março, então, mulheres estão aqui trazendo a palavra em todos os cultos, E nós louvamos a Deus, pela vida das mulheres, pela vida das servas do Senhor que tem nessa igreja e toda a liderança e o pastorado, que tem apoiado também esse projeto. E nós glorificamos a Deus. Eu gostaria de pedir às mulheres se colocassem em pé, porque nós temos muitas mulheres aqui na igreja, Eu quero, só para ter uma ideia, esse mês é um mês especial das mulheres, Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, Isso mesmo. Nós vemos que as mulheres são a maioria aqui na nossa igreja, E glória a Deus por isso, pode sentar-se. E por muitos anos, nós ficamos ali muito acanhadas e com medo, e glória a Deus que Deus tem despertado as mulheres também para a pregação da palavra. E hoje nós teremos aqui o treinamento pelo Ministério de Ensino, a jornada da pregação. Tem 40 inscritos, Glória a Deus. E a maioria é mulher, tá? Então, os irmãos aí, que esperto. Mas tem bastante irmãos também, inclusive alguns irmãos que eu fiquei bem surpresa, que nunca vi eles pregando nem falando, mas Deus está levantando homens e mulheres para o seu reino. Amém? Esse ano nós estamos então falando sobre a jornada de fé pela Bíblia, Então, até que ele venha, a jornada de fé pela Bíblia. No mês de fevereiro, nós falamos sobre o livro de Salmos. Esse mês agora de março será o livro de Ruth. E nesse livro de Ruth, nós convidamos então vocês, durante a semana, a estarem também fazendo seus devocionais, lendo o livro de Ruth, para que a gente possa estar nessa jornada caminhando juntos, amém? Além dos pequenos grupos, que nós estamos ali toda semana participando, e está sendo uma bênção do nosso Deus. Então, esse mês, nós vamos aprender sobre a fidelidade, as escolhas sábias e a redenção, e como essas lições nos conectam no propósito eterno de Deus. A história de Ruth nos mostra a fidelidade nos momentos difíceis, as escolhas que fazemos e a graça redentora de Deus. Então nós vemos que essa história começa, quero que vocês deixem aberto aí o livro de Ruth no capítulo 1, que nós estaremos hoje no capítulo 1 e cada sábado em um capítulo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a jornada no propósito para a vida. E nós vemos que a graça redentora de Deus, que aconteceu na vida dessa mulher, trouxe essa história até os dias de hoje. Depois nós vamos ver quão importante ela foi também em toda a história. Eu gostaria de começar lendo com vocês o capítulo 1, do versículo 1 até o 5, onde nós vamos ter um panorama, um histórico de como começa esse livro de Ruth, como eles vão se desenrolando, Em nome de Jesus, Elimeleque e a sua família em Moabe. Nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali.
Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. E o nome dela, de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então assim começa o livro de Ruth. E nós vamos falar hoje sobre fidelidade e lealdade, né? Mas o que seria fidelidade nos dias de hoje? Fidelidade e lealdade são atributos, às vezes, difíceis de encontrarmos nos nossos dias. Nós vivemos numa geração que fala que é a geração líquida, né? Onde os relacionamentos são frágeis e o que não funciona pode ser trocado com muita facilidade. Então, nós falarmos de fidelidade e de lealdade, baseada na palavra de Deus, é algo muito importante, porque esse é um atributo do nosso Deus. Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas e Ele é leal, porque Ele nunca nos abandona. Então, quando nós ouvimos a palavra fidelidade, lealdade, parece que é a mesma coisa, né? Mas fidelidade é a pessoa que cumpre as suas promessas, que cumpre os seus compromissos. Mas a lealdade vai além. Além dela cumprir, ela trata com bondade, com amor, com misericórdia. Ela tem um cuidado especial ainda. Por isso que o nosso Deus, Ele é leal e Ele é fiel. Primeiro é fiel e depois leal, né? E nós também vamos aprender aqui com a história de Ruth a sermos fiéis a Deus e também leal a Deus e às pessoas que estão ao nosso lado para cumprir com o propósito que Ele tem para nós, né? Nós veremos então que mesmo quando nós não temos todas as respostas, Deus nos coloca em seus planos, que foi o que aconteceu com Ruth. A história começa então com um tempo de crise, perdas e também de decisão, que nós vamos ver. Imaginem aqui então, estava tendo fome na terra de Israel, e essa família resolve buscar ajuda, buscar o seu sustento em outro lugar, né? Eles saem de Israel e vão para Moabe, eles saem de Judá. E ali, então, eles vivem, buscam sustento para a vida deles. E assim também hoje acontece, né, em nossos dias, muitas famílias, muitas pessoas saem de um lugar para outro. E eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que moram fora dos seus países originais, né? E também trabalho com algo que relaciona com esse tema de imigrantes. E como é difícil a vida dos imigrantes, né? Como é difícil a vida de pessoas que não estão em sua terra natal. Ali elas têm que aprender cultura diferente, língua, muitas vezes. Está longe da sua família, do seu porto seguro. Então, elas viviam, né? Essa família vivia uma situação já difícil pela migração, né? Por terem saído da sua terra. Mas ainda sobrevém uma crise maior sobre essa família. Que eles estavam fugindo da crise, mas tiveram as perdas. E as perdas aqui a gente vê que são perdas de vidas, né? Noemi ficou então sem o marido e sem o filho, sem os 2 filhos, né? Ela se tornou uma viúva, e uma viúva naquele tempo tinha uma situação muito difícil, porque ela não tinha renda, não tinha trabalho, não tinha ajuda do governo, não tinha nada. E longe da sua terra, porque para os israelitas existia a lei de cuidar dos estrangeiros, das viúvas, né, dos órfãos, mas ali onde ela estava, não tinha ninguém para cuidar dela, né? Ela estava com suas 2 noras, agora as 3 viúvas. Então a situação triplicou, né, de problema. E interessante que Ruth, essa mulher, né, que nós vamos estudar todo esse mês, é o segundo livro da Bíblia que traz o nome de uma mulher. O primeiro é Esther, né? E agora Ruth. E Ruth, então, entra na vida de Noemi. Nós vemos que, mesmo ela perdendo, né, o marido e os 2 filhos, Deus enviou pessoas para ficar com ela. Noemi não estava sozinha. E as crises, muitas vezes, acontecem na nossa vida.
mas elas não definem o destino da nossa vida, né? Nós sabemos que podemos passar por alguma dificuldade, alguma tribulação, algumas vezes o nosso barco está ali num mar revolto, né? Mas isso não é para sempre. Isso não é o nosso destino final. E nós vamos ver então aqui como Noemi, né, com a ajuda de Ruth, ela consegue atravessar essa crise, essas perdas e tomar uma decisão na sua vida. No versículo 6 diz assim: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas 2 noras, porque ainda em Moabe ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então, ela ouviu uma boa notícia, né? No meio de toda essa tristeza, essa crise, esse sofrimento que Noemi vivia, ela ouviu uma boa notícia. Ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento novamente à sua terra. E aqui nós vemos que como é importante, né, nós recebermos uma boa notícia. Vocês já tiveram uma experiência de estarem vivendo assim uma crise, uma dificuldade muito grande e receberem uma boa notícia? Sim, creio que muitos aqui tiveram essa boa surpresa, né? Uma notícia boa, uma palavra que traz esperança, algo que possa acender novamente aquela esperança de ter então um futuro, que ali ela estava sem nenhuma chance, né? Sem nenhuma perspectiva. Então ela ouviu uma palavra boa, ela ouviu uma notícia boa, né? E interessante que hoje nós temos essa boa notícia, né? Nós temos essa palavra boa para transmitir aos que estão ao nosso lado. E num mundo em que nós vivemos cheio de más notícias, de notícias falsas ou de pessoas trazendo engano na sociedade, nós podemos ser esses portadores de boas notícias, que vai alegrar o coração de alguém, que vai trazer esperança para as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é a boa notícia que nós temos hoje. Então nós devemos ter isso no nosso coração e na nossa mente, através das palavras, né? Aqui ela ouviu então uma boa palavra, ela ouviu uma boa notícia e ela recebeu então um novo ânimo, uma nova vontade de viver. Então ela tomou uma ação, né? Que resolveu voltar. Então ela se decidiu, através daquela boa notícia, a mudar novamente a sua vida. Ela não tinha medo, não estava ali, que nem a gente fala, que nem uma árvore plantada que não sai do lugar, né? Ela estava decidida a retomar a sua vida, voltar para a sua terra, já que tinha essa notícia de coisas boas lá, de que tinha alimento, né? Então, algo de bom para ela deveria ter também. E Noemi, então, resolve se movimentar. E esse movimento de Noemi, de levá-la novamente, né, à terra natal, estava mostrando também a fidelidade e a lealdade dela para com o seu Deus. Porque ela estava crendo, né, que o seu Deus ia dirigir a sua vida. Ela estava crendo que mesmo diante da morte do seu marido, dos seus filhos, da sua dificuldade, daquelas 2 noras, né, que agora era a responsabilidade dela ali, Deus estaria abençoando a vida dela. Mesmo ela, muitas vezes aqui no texto, a gente vê, né, no final, que ela fala: ai, não quero mais ser chamada de Noemi, porque Noemi era agradável, né? Significava agradável. Ela pede para ser chamada de Mara. Mas mesmo assim a gente vê nas atitudes dela que ela tinha atitudes de muita fidelidade e fé para com o nosso Deus, né? E agora, então, ela resolve voltar e ela decide com as suas 2 noras, né? E o versículo 7 em diante vai contar esse retorno para casa ali, né? Belém e Moabe ficavam a uma distância de mais ou menos 100 quilômetros. Então, elas teriam que fazer essa caminhada de 100 quilômetros, né? E elas começaram, então, essa caminhada. Elas já estavam caminhando de volta para a terra de Judá, né? Diz o versículo 7. E Noemi, então, disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe.
E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e também comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E ela deu um beijo em cada uma delas, e elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Versículo 11. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, e ainda que eu casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, aqui nós vemos que ela tinha essas duas noras. E o amor de Noemi era tão grande pelas noras, que ela quis que elas voltassem à casa da sua mãe, para que ali elas pudessem, então, constituir novamente família, né? Ela ainda fala que vocês sejam felizes, tenham um novo marido, que vocês possam ter filhos. Então, ela não queria ser um peso na vida dessas noras. E ela decide mandar, né? Praticamente mandar, porque ela fala 3 vezes: voltem, minhas filhas, né? E elas choraram muito. Então, aqui a gente vê o quanto que essas noras também amavam a sogra, né? Amavam e tinham aprendido muita coisa. Eu acredito que elas tinham aprendido sobre o Deus, né, de Noemi, sobre as histórias do povo de Judá, de Israel. E elas choravam em alta voz. Mas mesmo elas, as duas amando, as duas sendo boas noras, né? Uma tomou uma decisão e a outra tomou outra decisão, né? Orfa, então, chorou e se despediu e voltou. E Ruth se apegou a ela, né? Então, muitas vezes, terão pessoas nas nossas vidas que nos amam, que nos querem, que fazem parte da nossa história, mas elas vão, em algum momento, nos deixar, né? E nós temos que entender também isso. Às vezes é triste, né? A gente vai chorar, vai ficar assim, né? A gente viveu isso na família, né? Algumas pessoas sabem, né? Então, às vezes a pessoa decide uma outra caminhada, decide um outro momento para a sua vida. Mas nós precisamos saber que precisamos continuar amando, né, uns aos outros e confiando na graça de Deus. E não é porque a órfã não amava, mas ela resolveu voltar. Ela resolveu voltar e ter uma história diferente. E Ruth, então, ela escolhe permanecer fiel a Noemi e ao Deus de Israel. A mais do que a sua sogra, ela permanece fiel ao Deus de Israel. E aqui nós vemos, né, que abençoadas são as pessoas que têm a escolha de ir embora, mas decidem ficar. Deus nos dá o livre-arbítrio na nossa vida, né? Nós não precisamos fazer nada obrigados, mas quando nós escolhemos de coração, né, Deus nos abençoa pela nossa fidelidade, pela nossa bondade, de permanecermos. E aqui nós vamos ver, então, o compromisso e a lealdade e a fidelidade de Ruth. A partir do versículo 16, né, nós vamos ver o compromisso dessa moabita, né, estrangeira, que se apegou a Noemi, e Noemi ainda fala para ela, no versículo 15, né, Noemi diz: veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte
me separar de você. Que lindo, né? Essa declaração de fidelidade, de amor, de lealdade, um compromisso que Ruth estava fazendo com a sua sogra. E quando Noemi viu, então, que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. O compromisso dela era um compromisso prático, né? Ela falou, onde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. Se você estiver passando fome, eu vou passar. Se você estiver passando alegria, eu vou passar, né? Eu vou pousar ali, né? Pousar é uma palavra que aqui em Curitiba a gente usa muito, né? Estava lendo isso aqui, lembrei. Mas tem gente que falou um dia para mim, o que é pousar, né? Tipo, que não é daqui de Curitiba, o que é pousar? Né? Onde você repousar a sua cabeça, onde você dormir, ali eu dormirei. Então, ela faz um compromisso prático. E isso é maravilhoso, né? E não tem como nós não voltarmos a nos lembrar do culto de sábado passado, né? Onde nós vimos aqui, né? A representação do teatro e também ouvimos na palavra que nós precisamos ter esse compromisso prático de, com as nossas ações, nós mudarmos a vida de pessoas, transformarmos, né? Então, primeiro, ela tem essa lealdade prática, que ela coloca, então, a sua vida junto com de Noemi em risco. Depois, ela faz uma aliança espiritual. Uma aliança espiritual, ela escolheu fazer parte do povo de Deus, ela escolheu fazer parte do único Deus de Noemi, porque a terra de Moabe existiam muitos deuses, né? Eles viviam com vários deuses de idolatria, e ela decide então dizer sim ao único e verdadeiro Deus de Noemi, da sua sogra, que ela ouviu as boas notícias também de Noemi. Então, essa aliança espiritual foi muito importante, né, para Ruth e para Noemi, porque ela demonstrou ali a fidelidade para com o nosso Deus. E a terceira parte, né, do juramento aqui dela é que é uma fidelidade incondicional. Que quando ela fala, onde você morrer, eu morrerei, ela diz que vai ficar com a sua sogra até a morte. Então, é incondicional. Por isso que muitas vezes nós ouvimos esse mesmo juramento, aqui, esse mesmo testemunho, versículo, né? Esses versículos em união de casamento, né? Então, muitas vezes nós vemos nos casamentos falando esse texto. Mas, primeiramente, ele foi dito por uma nora, a sua sogra, né? Então, por Ruth. E nós vemos que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós somos convidados a termos este mesmo compromisso no nosso casamento, né, nos nossos relacionamentos, com os que estão ao nosso redor, né, usando as nossas mãos, os nossos braços, as nossas casas, né, nós falamos essa semana sobre isso, os nossos bens à disposição do reino de Cristo, né, para muitas vezes fortalecer alguém na caminhada. Aqui Noemi, talvez, se as duas tivessem voltado, né, o que será que tinha acontecido com ela, né? Ela chegaria mais triste ainda, porque ela chegou triste lá depois, né? Mas quando ela recebeu esse apoio, essa palavra, mas também esses atos de Ruth, isso foi fortalecedor para ela. E nós somos convidados a sermos estes que vão fortalecer a outras pessoas. Nós somos convidados a ser as Ruths. Os homens também, os Rutes. Então, né? Os Ruths na vida de alguém. Nós somos convidados a ser este Ruth na vida de alguém. Essa pessoa que vai fortalecer, que vai dizer, pode contar comigo, eu estarei com você em todo momento. Mesmo que muitas vezes Noemi não estava nem dando muita... assim, né? No final ela fala, eu cheguei sozinha. Né? Ela esqueceu que estava com ela. Mas nós podemos, né? Além de orar, como nós vimos aqui, também estender a nossa mão. Muitas vezes a pessoa fala que não precisa, né? Não, mas eu vou sim, eu vou fazer tal coisa. Não precisa. A gente vai sim, né? Vou te ajudar, de alguma forma eu quero te ajudar. Nós precisamos ser essa Ruth na vida tanto da nossa comunidade aqui de fé, como daqueles que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, onde nós encontramos, né? Porque como nós vimos hoje na lição, a nossa vida tem que ser abrangente, para fora, para que nós possamos alcançar mais e mais as pessoas para a graça maravilhosa do nosso Deus. E aqui nós vemos, né,
que Deus também coloca essas pessoas nas nossas vidas para nos fortalecer, né? E um desafio para cada um de você, né? De vocês pensar se você tem sido essa Ruth na vida de alguém, né? Ou de algumas pessoas, e quem tem sido para você, né? E eu estava estudando e meditando sobre esse assunto, né? E eu me lembrei de uma palavra que eu preparei em 2021, que foi alegria no sofrimento, baseada em Filipenses, onde eu falei aqui com a igreja, né, a importância dos relacionamentos, das amizades também, o mesmo tema, e que eu pedi para os irmãos escreverem uma carta para alguém que fosse importante para vocês. Vocês lembram? Alguém escreveu essa carta? Quem que recebeu a carta? Escreveu ou recebeu aí? Eu recebi também, recebi cartinha e presente também. Chocolate, né? E como é agradável, né? Nós sabermos que tem alguém que a gente pode confiar, alguém que pode falar, ó, eu estou aqui, eu admiro você, eu oro por você, né? Nossas irmãs aí da intercessão, né? Elas, uma bênção. Eu recebo sempre elas me abençoando. Glória a Deus por isso. E novamente o desafio, né? A igreja, cada um de nós aí, a identificarmos esses irmãos que nos fortalecem, que nos ajudem, e termos um ato de carinho, um ato de palavra, uma palavra de agradecimento a eles, né? No PG nós vamos falar sobre isso. Vamos ter várias oportunidades ali de contar nossos testemunhos, nossas histórias, mas também você é desafiado a fazer isso. Porque é muito importante nós vivermos assim no reino de Deus, né? Um fortalecendo o outro nos momentos difíceis, nas horas que nós precisamos. As boas amizades, né, são muito importantes. Ruth e Noemi, então, elas enfrentam a dor juntas. E esse apoio mútuo, essa fidelidade, essa amizade delas, são instrumentos, então, de esperança para que Noemi, né, mesmo amargurada, mesmo sem esperança, ela seja sustentada. Nós temos outros exemplos de história de lealdade na Bíblia, de amizade, né? Davi e Jonatas. Eles viveram lealdade em tempos de perseguição. Eles fizeram um juramento também de lealdade, fidelidade. E mesmo após a morte de Jonatas, Davi ainda foi leal àquela amizade, ainda foi fiel. Então isso é maravilhoso, né? Assim também como Jesus e os seus discípulos. Eles tinham relacionamento baseado no amor e na missão. Como o apóstolo Paulo e Timóteo, né? No ministério do discipulado. Nós precisamos cultivar esses amigos, esses irmãos, que nos aproximem de Deus e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós, né? E nós precisamos, então, cultivar e buscar essas amizades, né? Então, aqui a partir do versículo 19, quando nós vemos um novo começo com esperança para as duas, né? A chegada em Belém, tá? Porém, quando elas chegaram em Belém, ambas se foram, né, até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? E se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, a sua nora, a moabita, e chegando a Belém, no começo da colheita da cevada. Então, chegaram, né? Então, aqui nós vemos que ela chegou abatida ali, né? Mas mesmo Ruth estando do seu lado, ela estava triste e ela teve a coragem de expressar a sua dor. Então, ela teve a coragem de dizer, eu me sinto amarga, eu me sinto vazia, eu me sinto triste. E pode ser que estar junto com a sua nora ali a incentivou, né, a ter essa abertura de falar. Então, ela expressou essa dor, mas ela, assim como outros homens e mulheres da Bíblia que sofreram, né, continuaram fiéis. A sua fidelidade fez ela continuar na caminhada.
E algo muito interessante, né, irmãos? Nós começamos aqui a ler o capítulo 1, existia fome, existia uma crise, existia problema. E no final do capítulo 1, a última frase, chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então, a gente vê uma mudança de cenário, porque a colheita, a bênção da colheita era algo muito importante, né? Assim como hoje nós também a água, o alimento, né? Nós precisamos disso para sobreviver. E elas chegaram então num tempo de muitas bênçãos. E aqui nós vemos um spoiler do que vai vir, né? Que vai abrir um tempo de bênçãos na vida dessas mulheres. Eu não posso falar mais porque nos próximos sábados, né? Minhas irmãs aí estarão falando. Mas nós vemos como a fidelidade, tanto de Ruth como de Noemi, a lealdade, trouxeram elas para começarem a viver esse tempo de bênção, um tempo novo na vida delas, um tempo de colheita, né, daquilo que elas estavam sofrendo. Então nós precisamos continuar firmes na nossa caminhada e seguirmos, né, com fidelidade, escolhendo nós confiar em Deus, escolhendo também confiar, né, e aceitar as pessoas que Deus coloca do nosso lado. E isso também nos desafia a refletirmos sobre a nossa própria jornada, né? Se nós estamos vivendo um tempo de crise hoje, que muitos, né, em vários momentos se enfrentam, como eu falei, mas que Deus está nos levando a ter uma caminhada, uma jornada de fé, de fidelidade, de lealdade, para que Ele possa transformar a nossa história, para que Ele possa nos dar um novo futuro e que nós possamos, com a graça do nosso Deus, continuarmos, né, e chegarmos ao nosso tempo de colheita. Amém? Glória a Deus. Né? Um detalhe que eu me lembrei hoje, o ano passado eu preguei sobre Raabe aqui também, né? E Raabe foi a mãe de Boaz, e Boaz se casa com Ruth. Então, Ruth, ela amou tanto a Noemi como sogra, que ao final ela teve 2 sogras, tá? Só né, adiantando aí para os próximos capítulos. Ela teve a sogra Noemi e Raabe também foi a sogra de Ruth. E essa mulher foi muito abençoada na história. E tanto é que hoje nós podemos aqui ouvir a história dela, porque ela teve um ato de fidelidade, um ato de falar, eu vou com você, eu vou ficar com você todo o tempo. E Deus nos convida a agirmos assim, não só com as pessoas, mas principalmente a Ele. Termos esse ato de fé e dizermos, Senhor, eu quero ficar contigo todo o tempo, eu quero ficar contigo, eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero me decidir a fazer parte do teu povo, eu quero me decidir a ser tua filha, teu filho, eu quero ficar contigo até a morte. Ele nos convida a termos essa decisão, a termos esse pacto com Ele, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém?